Por gentileza, Wilson Alves de Souza Júnior, MBA em Recursos Humanos, Comportamento de Administrações. Boa noite para todos, né? Boa noite a todos os professores, avaliadores, todos os presentes. Meu nome é Wilson Júnior e decidi apresentar um tema de conclusão, né, para a obtenção do título, né, de MBA em Gestão de Recursos Humanos, matérias que falam sobre comportamento organizacional. Esse tema não foi assim escolhido ao acaso, não foi assim escolhido aleatoriamente, não. Na verdade, eu tenho percebido hoje na maioria das organizações, como no total, que esse é um tema assim, de muita importância, porque tudo depende do comportamento das pessoas, né? Dos diversos tipos de organizações que existem. Okay? Para dar essa pequena introdução, eu queria saber o que é o comportamento organizacional. Nós temos assim, algumas referências de alguns autores, como por exemplo Moreira. Ele define o comportamento organizacional como um estudo científico de indivíduos e grupos em organizações de qualquer tipo e suas implicações sobre o desempenho de estruturas, sistemas e processos. Quando nós falamos aqui na visão de Moreira, quando Moreira apresenta essa concepção do que é o comportamento organizacional, ele fala sobre indivíduos e grupos dentro das organizações, observar esses indivíduos, não apenas a pessoa como indivíduo, mas a pessoa também dentro de um grupo. Como que nós vamos perceber o comportamento dessa pessoa dentro desse grupo, também como indivíduo, porque na verdade, se eu estou em uma organização, eu trabalho com pessoas, e isso me coloca dentro de um grupo, mas também eu me comporto não apenas por estar no meio daquele grupo de pessoas, mas também pelos meus próprios anseios pessoais. Na visão aqui de França, ele conceitua como um estudo do conjunto de ações e atitudes, e também expectativas humanas, dentro de um determinado ambiente. Então, por exemplo, não está dizendo aqui apenas, quando eu falo sobre comportamento organizacional, eu não estou colocando apenas a questão da organização como empresa, mas eu posso levar também a questão do comportamento organizacional para dentro de outras instituições, como por exemplo, instituições governamentais, como por exemplo o Exército, né? Como por exemplo a própria igreja é uma organização também. Então é muito importante nós estudarmos e sabermos o que motiva as pessoas, o que leva as pessoas a se comportarem, de uma determinada forma. E tendo como base o conhecimento de Moreira, o estudo do comportamento organizacional ele é importante para as organizações, porque, de acordo com Moreira, ele vai se apoiar em 5 pilares fundamentais. Tá? Primeiro, a preocupação com o serviço oferecido ao cliente e com o alto desempenho. Olha só que coisa interessante, preocupação com o serviço oferecido ao cliente. Se eu estou em uma organização e essa organização de alguma forma está fazendo com que o meu comportamento seja um comportamento ruim, eu tenho um mau comportamento, eu vou estar oferecendo um serviço ruim para o meu cliente. Então, se eu faço parte de um grupo, se eu faço parte de uma cultura, de um ambiente, onde esse ambiente vai trazer para mim, não me traz certas expectativas, não consegue compensar aquelas expectativas que eu tenho a respeito da empresa ou daquela organização, eu vou estar oferecendo para o meu cliente um desempenho baixo, até mesmo na produtividade da minha organização. Valorização da diversidade, respeito às diferenças, isso é muito importante nos dias atuais. Antigamente não se valorizava as diferenças. Hoje em dia as empresas costumam valorizar muito a questão da religião, eles costumam respeitar, né, a cultura de cada um, uma cultura dentro de uma outra cultura. Okay? Qualidade total. Hoje em dia fala-se muito em qualidade total. Na década de 80, 70, até 90, nós tínhamos aquela famosa cultura, ou você compra esse produto, ou você compra esse produto. As pessoas não se preocupavam com qualidade. Nós não tínhamos aquela questão da concorrência, quando o governo abriu espaço para que as empresas de fora entrassem no Brasil, muitas empresas fecharam. Por que aconteceu?
aconteceu isso? Porque não estavam acostumados com essa questão de comprometimento, melhoria contínua. E a questão disso é que eles não focavam, o foco da empresa era somente no lucro e no seu resultado, eles não tinham como foco o seu cliente. E hoje em dia não, falando em qualidade total, né, é o que nós chamamos de meio organizacional, mas é o fantástico atendimento, um atendimento diferenciado, algo que causa encantamento no cliente. Nós podemos conseguir isso, nós conseguimos controlar o comportamento das pessoas que trabalham dentro da nossa organização. Modificação radical dos processos organizacionais. Antigamente a estrutura organizacional era muito interessante, né? Ela era focada na base, desenhamos uma pirâmide, e em cima nós temos a parte estratégica, onde nós temos ali a alta direção, nós temos a parte gerencial, que fica no meio, né? E nós temos também o que chamam de plano de chão, antigamente nós chamamos de plano de chão, os operários. E as empresas começaram a mudar os seus processos, elas entenderam que o plano de chão da empresa, eles, como eram chamados, né, eles estavam mais próximos do cliente. Embora talvez eu trabalhando em uma organização não fizesse parte, eu não atendesse o cliente diretamente, o produto final que passava pela minha mão, talvez o empacotamento daquele produto, me colocava perto do cliente. Então isso trazia um certo problema, porque se eu estava insatisfeito, o produto que eu estava manuseando ali ia chegar com uma certa imperfeição para o cliente. Então houve uma pequena modificação nesse processo. E mudança da função gerencial. O gerente antigamente era conhecido como o chefe, o patrão, né? Faz quem tem, obedece quem tem juízo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Sim, antigamente. Mas hoje em dia não. A função gerencial modificou-se muito. O gerente não é visto mais apenas como chefe, ele é visto como um apoiador, como um treinador, como um facilitador. Na verdade, o gerente hoje em dia, o líder, como ele gosta mais de ser visto, né? Não falamos mais em chefe, nós falamos em liderança. Eles estão ali para quê? Para poder facilitar o serviço das pessoas e até mesmo para servir, né? Como eles dizem que o melhor líder é aquele que serve. É isso mesmo? Muito bem, dentro desse trabalho, de todo esse universo do comportamento organizacional, quando nós falamos em comportamento, claro que nós estamos falando de pessoas, né? Uma organização sem pessoas, ela não tem comportamento, tá? De todos as partes, né, os elementos desse universo de comportamento organizacional, eu selecionei esses 4 que, na minha opinião, são os mais importantes. Também verificando a bibliografia que eu consultei, eu percebi também que eles eram os mais importantes dentro de todo esse universo. Tá? Que é a necessidade de motivação, comunicação, liderança, cultura e clima organizacional. Falando um pouquinho sobre necessidade e motivação, é necessário o estudo dos fatores motivacionais, porque são eles que irão nortear as atitudes dos vários entes que compõem a estrutura de uma organização. Olha só que coisa interessante. Quer dizer, então, que são essas necessidades que motivam o comportamento das pessoas dentro de uma organização. Então, se eu trabalho em uma organização, eu trabalho ali por algum motivo. Talvez seja para me sustentar, talvez seja porque eu queira um status. Nós conhecemos uma empresa muito grande, né, aqui na região de Minas Gerais, na região de Betim, que muitas pessoas querem trabalhar ali, mas para isso eu posso trabalhar nessa empresa, né? Às vezes por uma questão de status, né? Então são essas necessidades, a questão da motivação que vai nortear, que vai fazer com que a gente entenda o que as pessoas se comportam. Em primeiro lugar, as organizações são compostas de pessoas. As pessoas têm necessidades, todos nós temos necessidades. As necessidades são processos pessoais e internos que impulsionam o comportamento humano. E elas surgem em uma situação específica e levam as pessoas a ações direcionadas à satisfação dessas necessidades no ambiente externo, formando assim um ciclo da motivação. Quer dizer, toda organização ela vai ser composta por pessoas. As pessoas têm necessidades. Então, se eu faço parte de um grupo, de uma igreja, ali vai ter pessoas também que têm a sua necessidade. Eles estão ali tentando satisfazer essas necessidades.
Essas necessidades são processos internos, elas surgem dentro da pessoa. E as pessoas vão tentar satisfazer essas necessidades no ambiente externo, ou seja, na organização em que elas estão. Elas precisam ter essas necessidades satisfeitas. Então a questão do comportamento está muito relacionada à questão das necessidades da motivação por causa disso, porque as pessoas elas têm essas necessidades internas delas. Olha só que interessante, o iceberg do problema. Quando nós olhamos para uma organização e temos uma pessoa desmotivada, por exemplo, a maioria dos líderes, a maioria dos gerentes ou da diretoria costuma olhar apenas para aquela questão exterior, a questão do que a pessoa está fazendo, da atitude daquela pessoa. Mas a história do iceberg é muito interessante, porque a gente consegue entender que no iceberg apenas 20% dele fica para o lado de fora, enquanto os outros 80% fica para o lado de dentro da água, fica submerso, a gente não consegue verificar, está escondido debaixo da água. Exatamente o que acontece com as pessoas quando elas se comportam. Tá? Às vezes o funcionário está desmotivado, por quê? Porque talvez falta um apoio gerencial, o gerente, aquele líder não oferece um apoio para ele, ou talvez seja falta de recursos, né? Talvez eu tenha uma boa gerência, mas talvez eu tenha recursos faltosos, os recursos eles não conseguem suprir a minha necessidade. Talvez até mesmo a falta de uma liderança eficaz, falta de prioridade, comportamentos negativos em relação aos meus chefes, em relação aos seus funcionários, objetivos e benefícios que não são percebidos, isso é muito sério também, porque se uma pessoa trabalha em uma organização, ela faz parte de uma organização, ela tem que perceber que aquela organização, que tipo de benefício que traz para aquela pessoa, o fato dela fazer parte daquela organização. Se ela não consegue perceber isso, ela começa a ficar um pouco desmotivada. Falta de consenso quanto à importância de um determinado projeto. Isso são alguns fatores que podem levar uma pessoa à desmotivação. Então, na verdade, a desmotivação da pessoa não é aquele comportamento que a pessoa está agindo de má fé, às vezes não é má fé. Às vezes o que está faltando, talvez a mudança de uma gerência, talvez a melhoria de um recurso, talvez um bom dia do chefe, uma boa tarde do chefe, pode fazer com que essa pessoa ela tenha a sua motivação mais levantada, mais erguida. De acordo com o psicólogo Abraham Maslow, ele criou essa teoria, né, a chamada pirâmide das necessidades, ou teoria das necessidades. Ele fala que conforme as necessidades de um nível sejam razoavelmente satisfeitas, as do próximo nível se tornam mais potentes como fontes motivadoras. Então, uma pessoa, por exemplo, que de início ela tem essa necessidade de entrar para uma organização, porque ela está passando por uma necessidade pessoal, ela precisa de se alimentar, ela precisa pagar o seu aluguel, tem uma necessidade de moradia. A partir do momento que essas necessidades elas são satisfeitas, passa a surgir nessa pessoa um segundo nível de necessidade, um segundo nível que nós chamamos de segurança. Um amparo legal, orientação precisa, segurança no trabalho é muito importante. As pessoas às vezes trabalham ou estão numa organização e elas não se sentem seguras, elas não têm aquela segurança, poxa, você não está embora, né? É estabilidade e também a questão da remuneração, a remuneração melhor. A partir do momento que a pessoa já tem essa segurança, ela passa a ter necessidade daquela parte afetiva, social, aquela parte da interação. Um bom clima organizacional, por exemplo, a questão do respeito, a questão da aceitação dos seus colegas, a interação. E a partir do momento que cada um desses níveis ele passa a ser satisfeito, há uma satisfação desses níveis, ele passa a ser erradicado como uma fonte de necessidade. E o próximo nível passa a se tornar mais potente, como por exemplo a autoestima e até mesmo a autorrealização. Existem pessoas que trabalham em empresas e organizações que vivem muito bem, ganham salários maravilhosos, têm um bom clima, são bem aceitos, mas não se sentem autorrealizados, porque o serviço não oferece para eles desafios mais complexos. A pessoa até assim, ela quer desafios que venham competir com ela mesma. Não, vou tentar resolver esse problema aqui. Um trabalho mais criativo, por exemplo. Então, de acordo com Maslow, a questão das necessidades das pessoas
pode ser relacionado com essa pirâmide. Quando nós falamos sobre a questão das necessidades, a questão do comportamento organizacional, nós temos que falar também sobre comunicação. Sobre comunicação. A comunicação é muito importante no que diz respeito ao processo do comportamento organizacional. Porque a comunicação, ela, de acordo com Moreira, ele afirma que a análise do processo de comunicação é imprescindível para se conseguir criar um parâmetro completo sobre o comportamento organizacional. A comunicação é um processo de interação e troca de informações e de transmissão de ideias. Então, olha só, para que eu consiga entender melhor o comportamento organizacional, eu tenho que entender sobre a comunicação, como é o processo de comunicação naquela organização. Essa questão das famosas rádio-peão, né, em que um escuta uma coisa e transmite para frente, aquela brincadeira de criança que a gente fazia, né? Um fala no ouvido de um até chegar no final, cada um com a sua ideia, no final chega uma ideia totalmente diferente. Isso tem que ser revisto também no processo de comunicação. A comunicação, como foi dito, né, de acordo com Moreira, é um processo que tem, no caso, como fonte o emissor, logo após, nós temos também o canal, nós temos um receptor e nós temos a quarta parte, que é o feedback. Ou seja, tem alguém que emite uma mensagem, vai passar por um determinado canal, tem um receptor que vai estar fazendo ali, no caso, vai estar traduzindo aquela mensagem, e nós temos também o feedback, que vai ser o retorno que eu vou estar dando para o emissor. Ok? E na questão também sobre o comportamento, nós temos a parte da liderança, que é muito importante, isso influencia muito no que diz respeito à questão do comportamento. O que se entende por liderança? É a arte de educar, orientar e estimular pessoas a persistirem na busca de melhores resultados no ambiente de desafios. A liderança envolve influência por parte do líder e afeta de forma direta o comportamento das pessoas. O líder, ele afeta o comportamento das pessoas. E nós temos alguns tipos de liderança, alguns estilos, né? Que é o autocrático, o democrático e o situacional. No caso do estilo de liderança autocrático, nós vamos ver que esse estilo de liderança está voltado para a tarefa. O líder autocrático, ele só está focado na tarefa, ele não percebe a pessoa como ser. A pessoa que está fazendo aquele trabalho ali, ela é uma parte do processo, ela não é uma pessoa que pensa, quer dizer, então ele é chamado de líder centralizador. Por quê? Porque a maioria das decisões ele toma sozinho. A segunda é o democrático. No caso, ele está focado nas pessoas, não somente no processo. Tá? Então ele possibilita uma consolidação de relacionamento interpessoal entre os líderes e liderados. E a terceira é a que nós chamamos de situacional. Se baseia na ideia de que, para ser eficaz, o estilo de liderança tem que ser apropriado para cada situação. Ou seja, cada estilo de liderança é colocado dentro de uma determinada situação. Então ele não tem um estilo certo, não. Eu vou usar esse estilo de acordo com a situação que pede. Então esses são os estilos de liderança que nós temos. Outra parte importante fala sobre cultura e clima organizacional. Quando nós falamos sobre cultura, nós estamos falando sobre um conjunto de hábitos e crenças que as pessoas elas estabelecem através de normas, valores, atitudes, expectativas compartilhadas por todos os membros. No caso, a cultura organizacional pode ser definida como um conjunto de valores e crenças, ideologias, hábitos e costumes, e também de normas que os indivíduos eles compartilham entre si. Cultura não é um comportamento, mas sim um dos seus moderadores, que está presente em qualquer agrupamento de pessoas. A cultura é um processo acumulativo resultante de toda a experiência histórica das gerações anteriores, ou seja, pessoas que estavam naquela empresa anteriormente, elas deixaram ali a sua cultura e entram pessoas novas que vão contribuir com a cultura e assim forma o ciclo da cultura. Okay? A cultura organizacional representa normas informais, que nós falamos de cultura, e não escritas que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia. Ou seja, são aquelas normas que não estão escritas, elas são percebidas no ambiente. Okay? Mas como essa cultura é transmitida? Ela é transmitida através da comunicação, ou seja, é por isso que é importante nós estudarmos a comunicação que diz respeito ao comportamento organizacional. Já o clima organizacional, nós podemos definir como aquele ambiente psicológico que é percebido na organização. Uma pessoa entra e percebe, nossa, mas que ambiente pesado, que ambiente carregado, ambiente de competitividade.
esse é o que nós chamamos de clima organizacional. E nós devemos estar sempre observando que o clima tem que estar, ele está sempre relacionado com o grau de satisfação dos seus integrantes. Ele pode causar, a questão do clima organizacional pode causar insegurança e até mesmo atrapalhar na qualidade do desempenho das funções das pessoas. É indicado para as organizações se manter um clima organizacional bem positivo para evitar possíveis problemas e até mesmo melhorar os seus desempenhos. Por isso, eu acho que, no caso, o estudo do comportamento organizacional, em todos os seus aspectos, é de grande importância para a administração moderna, porque através desses conhecimentos que nós adquirimos desse campo de estudo, os gestores vão poder se antecipar a maioria dos problemas relacionados à produtividade, que geralmente tem a sua origem no comportamento das pessoas. Aqui outras as principais referências que eu utilizei para fazer esse estudo. Eu queria estar agradecendo a todos pela oportunidade. Muito obrigado.